Salve, salve, turma! Vamos lá, Causos Colorados de hoje, número 36, uma efeméride muito importante. Onde você estava em 16 de agosto de 2006? Alguns nem eram nascidos, né? Faz tempo, né? Há quase 20 anos, 19 aninhos já da conquista do Inter da Libertadores, a libertação de um povo, né? Algo que a gente pensou que jamais fosse conseguir. Em 2006 estávamos lá para aquele fabuloso Inter 2, São Paulo 2, um jogo cheio de drama, com um jogador expulso, enfim, um drama sem fim, mas a noite sem fim também, né? Uma noite que a gente esperou a vida inteira e ela aconteceu num tempo que o Inter não normalizava derrotas, num tempo que o Inter brigava por cada centímetro de campo, enfim, não tinha preservações, né? Um outro tempo, mas quase 20 anos atrás, né? Enfim, mas a galera nem era nascida ainda também. Mas vamos lá, lembrando aquela campanha maravilhosa então, de Abel Braga, Fernandão Sobis, Tinga, Klemer e companhia, uma zaga maravilhosa de Índio, de Fabiano Heller, de Bolívar, enfim, um time espetacular, Jorge Wagner, Renteria, né, o Saci Renteria. A campanha começou na Venezuela, contra o Maracaibo, eu estava lá por sinal. Maracaibo se dizia que era o lugar mais quente do mundo, fevereiro de 2006, chegamos lá, era um calor infernal realmente, mas Porto Alegre era mais quente que Maracaibo. 1-1 na estreia, empate, enfim, sofrido, um jogo duro, um jogo complicado também, estreia é sempre difícil, né? Mas 1-1 contra o Maracaibo. Eu até tenho uma camisa do Maracaibo, por sinal, trouxe uma camisa do Maracaibo de recuerdo. Depois Inter 3, Nacional 0, um passeio sobre o Nacional aqui no Beira-Rio. Depois um jogo dramático lá no México, Pumas 1, Inter 2, né? Um grupo complicado também, não era essa barbara toda que hoje parece. Depois na volta, Inter 3, Pumas 2, com o Inter perdendo por 2-0 do Pumas. Jogo difícil, um jogo duríssimo. Um jogo, por sinal, que teve uma virada heróica do Inter, né? Com Adriano Gabiru começando a surgir aí, nesse jogo fazendo gol. Depois Nacional 0, Inter 0, né? Isso na fase de grupos, um jogo duro também. Depois Inter 4, Maracaibo 0, para fechar a fase de grupos, o Inter ficar com a segunda melhor campanha. A primeira foi do Vélez, mas o Vélez aí caiu no meio do caminho, o Inter trouxe todos os jogos para casa. Depois nas oitavas, de novo o Internacional de Montevidéu, né, para variar, né, sempre o Internacional, é impressionante o imã que tem em Libertadores Internacional. E esse ano também, né? Esse ano também foi dramático, né? Saímos perdendo por 3-0 em casa, olha, que seria um dos maiores fiascos da história, e o Inter conseguiu empatar em 3-3, e se tivesse mais uns 5 minutinhos, talvez tivesse virado o jogo. Mas enfim, fecha parênteses. Aí o Inter vai a Montevidéu, ganha por 2-1 com o Edgley jogando, o tal do Luiz Soares longe para fora do campo, dando uma porrada no Soares, coisa mais linda. Depois o gol do Renteria, o gol magnífico do Renteria, né? Acabou sendo expulso depois também, né? Depois na volta 0-0 aqui em Porto Alegre, o Inter classificou, avançou para pegar nas quartas a LDU, forte time da LDU. E em Quito, altitude e tudo, perdemos por 2-1. Vamos perdendo por 2-1 lá em Quito, um jogo dificílimo, mas que acabamos com o 1, trazendo para Porto Alegre a possibilidade de, em fazendo 2-0, se classificar. E foi 2-0 que fizemos com o Rafael Sobis e também com o Renteria. Depois uma foto maravilhosa do Renteria com o Fernandão na comemoração do gol. E aí o Inter avança a semifinal, onde pega o Libertad de Pablo Horácio Guinhazú, a época o camisa 10 do Libertad. Jogo duríssimo, Defensores del Chaco, deu briga na arquibancada, foi um inferno. Bola na trave, bola nas costas do Klemer e ela sai. Naquele momento ali, sabe, a gente viu que, puxa vida, parece que a sorte está do nosso lado, porque normalmente essa bola daria nas costas do Klemer entraria. 0-0 no Paraguai. O Libertad de Hidalgo também, né? Era o esquerdo Hidalgo, depois veio pro Inter também. Na volta 2-0, Alex e Fernandão consolidando, enfim, o Inter rumando a final da Libertadores contra o multicampeão, super time do São Paulo, que era campeão do mundo, inclusive, né? No Morumbi, 2-1, o maior jogo da vida de Rafael Sobis, uma vitória espetacular e que nos trouxe para uma decisão em casa com muito mais confiança. Mas apesar de tudo, né, a gente, como bons colorados, sofremos muito porque era uma incerteza o título e a libertação do povo, né? O Beira-Rio lotado, numa noite fria. Nossa, eu estava trabalhando pela 0 hora
assistir o jogo das sociais, porque o nervosismo era tanto, eu não conseguia nem ficar sentado, eu ficava caminhando de um lado pro outro, desci das cabines de imprensa e fiquei assistindo o jogo das sociais, porque não dava para conter o nervosismo. E aí um 2-2 dramático, né? Dramático, a expulsão do Tinga ao fazer o gol, e aí virou um drama até o final, o Inter com 1 a menos. O jogo acaba com uma saraivada de escanteio de São Paulo para a área do Inter, um inferno sem fim, parecia que não ia acabar nunca aquilo, e daqui a pouco o árbitro apita e aquele 2-2 e Inter campeão. Olha, eu confesso para vocês, foi um dos dias mais felizes da minha vida, um dos dias mais felizes da minha vida, sério. Claro que depois veio o Mundial, mas na hora, naquele momento, ganhar a Libertadores é algo que parecia tão impossível e inalcançável pra gente. Eu confesso que foi uma emoção muito grande. Eu não sei como não infartei aquele dia. Aliás, não sei como muita gente não infartou aquele dia, porque foi uma festa absolutamente gigantesca. Foi literalmente a libertação de um povo, né? Nossa libertação. Chegou o nosso dia, finalmente, e podíamos dizer que, enfim, éramos felizes, né? Uma era de ouro aí do Inter que se estende por 5, 6 anos. Tomara que ela volte um dia, ainda que o futebol tenha mudado bastante. Mas no momento fica a recordação daquele título maravilhoso, talvez o maior título da história do Inter. Claro que o Mundial é maior que isso, mas em importância foi a Libertadores que abriu os caminhos para o Mundial, que abriu os caminhos para o bicampeonato depois da Libertadores também. Então é um time que fica no coração, fica marcado, né? Time de Klemer, de Heller, de Bolívar, de Índio, de Ceará, de Jorge Wagner, de Edinho, a quem eu não culpo, sabe, aquela bobagem que ele falou de Grenal, eu não levo a sério isso, de Fabinho, de Tinga, de Alex Rafael, de Fernandão, de Sobis, de Renteria, de Arley, um time espetacular, e que tomara que o Inter consiga repetir um dia um time como esse, mas é um time simplesmente espetacular, e que depois ganha do Barcelona. É verdade que já com desfalques e com outros agregados, como Wellington Monteiro, como Rubens Cardoso, o próprio Hidalgo, mas é um time espetacular, o time de 2006. Então, hoje vamos festejar, vamos lembrar com carinho, porque 19 anos, certamente, se não a maior das nossas conquistas, a segunda maior. Tá bom, turminha? Parabéns pra vocês. Beijos. Até mais.